Boa noite, queridos, graça e a paz, amém? Que bom estar aqui. Obrigado, filho. Esse rapaz que chegou aqui tão animado, né? Que bom, fazendo todo esse momento aí. Que igreja abençoada, pastor. Povo alegre, povo feliz. E é isso mesmo. Quando a gente estava no mundo, não conhecia o Jesus, a gente buscava tanta alegria, né? E não achava alegria, mas quando a gente teve o encontro com Jesus, mudou todo o nosso destino, nossa vida. Eu era uma pessoa muito frustrada, muito desanimada, e não tinha nenhuma expectativa de vida, mas no dia que eu conheci Jesus, há 31 anos atrás, toda a minha vida mudou. Passei com 8 meses batizado na igreja, com 6 me batizei, com 8 já fui para o campo missionário, e não parei mais, até hoje, faz 31 anos, na mesma pegada, mesmo jeito, sempre buscando mais do Senhor. Querido, eu quero agradecer, né, o pastor querido de vocês, é um grande amigo, e todos os amigos que eu tenho nesta igreja. Eu fico muito feliz de estar aqui neste lugar, nesta casa de profeta. Eu fico honrado de poder compartilhar algo que Deus já falou no meu coração, uma palavra que possa, talvez trazer uma palavra que possa mudar o seu destino hoje. Talvez você vai sair daqui entendendo algumas coisas. E eu quero agradecer, e mais uma vez, pastor, nós estávamos viajando, eu e o Diego, pastor Diego, vai estar aí semana que vem aqui, lá no Maranhão. Minha esposa estava junto, nós estávamos fazendo missões, e lembrando, né, de você, e vendo que nós precisamos nos unir cada vez mais. As igrejas do Brasil precisam estar mais perto um dos outros, para que Deus possa agir de uma forma poderosa. Amém, queridos. Quero ganhar tempo, né? Já foi apresentada a minha família. Eu tenho 2 filhos, tenho 2 netas, e fico muito feliz porque um dia Deus me resgatou e fez de mim um pastor. Eu sei que hoje eu não tenho mais como voltar para trás, e eu vou contar um pouquinho sobre essa experiência com vocês. Mas eu quero falar com vocês nesta noite sobre a visão da promessa. Eu creio que todos nós temos uma promessa de Deus. Você tem uma promessa. Há 31 anos atrás, eu recebi uma palavra de Deus, uma palavra que eu seria um pastor. Mas você está olhando para um homem que não sabia ler, nem escrever e nem falar. Sabe aquele aparelho 3 em 1? Eu era 3 em 1, né? Não sabia falar, não lia e nem escrevia. E um dia que Deus falou para mim, Ele falou assim: você será um pastor. Eu falei: Deus, como vou ser pastor? Eu não consigo nem falar. Quando eu cheguei em Pereira Barreto, há mais de 26 anos atrás, eu passei por alguns especialistas, né, me ajudaram a falar, me ajudaram a escrever. Até hoje ainda algumas coisas ainda estou aprendendo. Lá na minha igreja tem alguns professores, e é interessante, né? Eu prego, aí quando eu chego em casa, eu falo: hoje eu quero ver se eles vão mandar o jornal. E quando eu abro o WhatsApp, aí tem um monte de coisa lá: pastor, você falou isso errado. Mas para quem não sabia falar nada, escrever nada, hoje eu estou falando como doutor aqui, amém? Porque um dia eu tive uma promessa, Deus me prometeu, e Deus é aquele que cumpre, e eu creio que esta igreja tem uma promessa poderosa.
E nós vamos falar sobre esta visão da promessa. Eu quero que vocês abram no livro do Gênesis, capítulo 50. Daqui a pouco eu quero ficar igual aquele rapaz aqui, bastante empolgado, hein, pastor? Gostei do menino, é isso aí. Aleluia. Capítulo 50, verso 24. Quando fala de José, todos nós conhecemos a história de José. Um jovem que saiu da tua terra, foi vendido para o Egito, se tornou escravo. E ali ele passou alguns anos, ele se tornou ali um governante. Mas Deus tinha mostrado a ele, em sonhos, o que ele seria no futuro. Eu creio que cada um de nós temos uma palavra rema da parte de Deus. E eu creio que quando José, ele tinha autoridade para poder trazer uma palavra profética sobre o seu povo. E diz assim, verso 24: disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram e puseram-nos num caixão no Egito. Senhor Deus, fala conosco, e que esta palavra venha trazer algo poderoso nesta noite, que é uma revelação do Senhor para esta igreja. Eu quero me colocar como voz profética neste altar. Eu peço em nome de Jesus. Esta palavra que José deu aos seus irmãos, dizendo que Deus visitaria o seu povo. E nesse período, Israel ainda nem sabia o que era ser escravo. Mas eu quero dizer que ele fez que o povo de Israel, seu povo, jurassem que levaria os seus ossos daquela terra para a terra prometida, naquele caixão. O que eu quero mostrar para vocês, quando Moisés ele olha para o seu cajado, ele vinha a lembrança do seu chamado, porque foi naquele dia que Deus chamou Moisés, quando ele estava com o cajado, e ali Deus falou: lança o cajado no chão, e ali se tornou uma serpente. Então todas as vezes que Moisés olhava para o cajado, ele lembrava do seu chamado. Mas eu quero que vocês entendam, quando Davi, ele olhava para aquela espada do gigante, ele lembrava, vinha à sua memória, o dia que a sua vida mudou. E quando o povo de Israel olhava para aquela pedra que Samuel levantou ou colocou ali, pôs entre Mispa e Sem, e chamando Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então quando nós vamos olhando para a história, a gente olha para aquele altar que foi construído depois do Jordão, e quando o povo olhava para aquele altar, eles lembravam dos feitos de Deus para o seu povo.
Mas quando nós olhamos para a cruz, o que nós lembramos? O que traz à memória? O sacrifício de Jesus e a nossa salvação. Então, quando nós olhamos para tudo isso que eu estou falando, mas quando o povo olhava para aquele caixão, que era dentro daquele caixão havia os ossos de José, renascia a esperança e a promessa. Eu quero que vocês entendam aqui agora. Eu estou fazendo essa introdução para vocês entenderem que um dia um profeta, um homem, falou que Deus visitaria o seu povo. E através daquele caixão, Moisés tirou aquele caixão do Egito, carregou por 40 anos, e todas as vezes que eles olhavam para aquele caixão, vinha à memória a palavra de José. Eu quero fazer uma colocação aqui. Você quer que Deus use você? Você quer deixar um legado nessa história, na sua história? Você quer deixar algo registrado neste mundo? Você precisa entender que Deus te levantou para marcar uma geração. Quando nós olhamos para a história de Abel, a Bíblia diz, Hebreus 11:4, diz que a sua oferta foi um testemunho, e através daquela oferta, por meio delas, depois de morto, ainda fala. Sabe, queridos, nós precisamos entender que José, mesmo depois de morto, aquele caixão falava para o povo que havia uma promessa, que havia uma terra prometida. Sabe, quando eu olho para aquela mulher que quebrou um perfume e ungiu Jesus, sabe o que Jesus falou para aquela mulher, ou falou para aqueles discípulos que estavam ao seu redor? Diz assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para sua memória. Para a sua memória. Quando você partir dessa terra, o que vai ficar? Será que se você partir hoje, daqui 2 anos, 3 anos, alguém vai lembrar de você? Alguém vai trazer à memória o que você fez? Não sei se vocês conhecem, ele morreu muito novo, Pantera Negra. Pantera Negra, ele fez um filme, e ele deixou uma frase interessante. Ele diz assim: podemos até não viver para sempre, mas temos a chance de fazer com que o nosso legado viva. Talvez você não vai viver para sempre, mas você pode deixar o seu legado registrado na história. E que essa cidade, que essa igreja, ela possa deixar um legado que possa mudar os corações de pessoas. Sabe, amados, quando eu olho e eu vejo a promessa de Deus muito vivo em nossos corações, o que leva uma pessoa ao fracasso não é a sua imperfeição humana. Sabe o que não leva? Você talvez tenha as suas falhas, tem as suas limitações, como eu sempre tive, mas eu quero dizer para vocês, o que leva um homem ao fracasso não é a sua imperfeição humana, e sim não acreditar na promessa de Deus. Aqui eu começo. Espero que você entendeu até aqui, porque agora que eu vou começar, eu quero que você entenda. Se você quiser deixar um legado na história, na sua história, você precisa crer na promessa de Deus para a sua vida. A promessa está garantida ou não?
só depende de você. O que Deus prometeu para você vai acontecer, depende de como você enxerga a sua visão, a sua promessa, aquilo que Deus deixou para a sua vida, o que Deus falou para você. Sabe, amados, eu quero dizer para vocês, há 30 anos atrás, Deus falou comigo: você vai ser um pastor, eu vou te dar uma igreja, você vai ter um grande rebanho. Um homem que era improvável, uma pessoa que não, só para vocês entenderem, eu reprovei 5 vezes a 5ª série na época que eu estudava, 5 vezes em português. Então, só para vocês entenderem como era difícil para mim. E sabe o que aconteceu? Por isso que eu estou dizendo que a promessa está garantida ou não, só depende de você. A promessa que Deus me deu dependia também de mim, porque quando eu fui enviado para o seminário, quando eu cheguei no seminário, eu tive algumas lutas, algumas dificuldades, principalmente quando eu cheguei naquele lugar. Um dia eu fui levar na mesa do professor um trabalho que eu tinha feito, e quando eu entrego o meu trabalho, ele começa a olhar, e de repente ele me chama, e ele faz uma pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu vim aqui para estudar, porque eu vou ser pastor. Ele olhou para mim e falou assim: você não tem condições nenhuma de ser pastor. Naquele momento eu poderia ter desistido do meu chamado, eu poderia ter desistido da promessa de Deus, mas eu me levantei e entendi que Deus tinha falado comigo. E um certo dia, um pastor que tinha uma igreja perto do seminário, ele convidava os seminaristas para estar pregando todos os domingos, naquele período que nós estávamos ali. E um dia aquele pastor falou assim: ó, já convidei todos aqui. Eu queria saber se tem alguém que ainda não pregou na minha igreja. E todos aqueles seminaristas que já tinham ido pregar naquela igreja, eles apontaram e disseram: o Ivo ainda não foi. E aí ele olhou e falou assim: então domingo você vai estar pregando na minha igreja. E eu, meu Deus, pregar diante do seminarista não é fácil. E aí eu fui, preguei. Quando eu desci, os seminaristas todos à frente, muitas vezes com um caderninho anotando. E quando eu saí, eles estavam esperando lá na porta. E quando eu cheguei e pisei o pé lá fora, eles disseram, todos eles: mas você prega mal, hein? Você fala tudo errado, você não fala nada certo. Naquele momento veio uma palavra no meu coração, fechou naquele momento. E a gente chegou no seminário, eles foram para a cantina, foi lá tomar café, todos eles, e eu fui orar. Falei: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Eu tenho uma promessa do Senhor. E naquele momento Deus falou comigo e reforçou a promessa. E passou mais uma semana, no sábado, aquele pastor apareceu no seminário novamente. E ele disse:
Aí todo mundo ficou na expectativa, aqueles seminaristas pensando que eles seriam convidados para pregar naquele domingo, que era o próximo domingo, né? Que eu preguei um, pois eles estavam na expectativa de pregar no próximo. E aquele pastor falou assim: cadê aquele menino que pregou domingo? Eu quero que ele pregue novamente na igreja. Aí ele pegou e falou, aí todo mundo ficou meio assustado, como? Aí o pastor me chamou e ele falou, vem aqui, eu quero que você pregue novamente na minha igreja domingo agora, porque quando você pregou no domingo, o prefeito foi na igreja, e ele aceitou Jesus, e ele pediu para mim, que eu deveria chamar você novamente. Então é isso que nós temos que entender, porque a promessa foi dada, mas a execução depende de você. E eu permaneci firme, e fui continuando, com todas as limitações e dificuldades. Mas eu quero que você entenda, a promessa é como uma semente, ela passa por um processo, toda promessa de Deus passa por um processo, é como uma semente lançada, e um dia Deus lançou no meu coração uma semente que chamava ministério pastoral. Sabe, queridos, eu quero dizer, Deus lançou já no seu coração uma semente, e essa semente ela vai passar por um processo, ela vai germinar, ela vai crescer, mas para ela crescer, ela germinar, ela vai passar por trevas, ela vai passar por lutas, ela vai passar por provações, como eu passei. Sabe, amados, não foi fácil para mim, mas eu quero dizer para vocês, já faz 23 anos que eu estou como pastor daquela igreja, 23 anos exercendo o ministério pastoral, e Deus tem feito grandes coisas, mas eu tenho passado ainda por muitas provas. A promessa ela foi dada, é como uma semente, ela está germinando, mas ela é um processo, e você precisa resistir à força ou contrária. Mas quando ela cresce, ela passa por essa etapa, você vence, aí vem os frutos, aí é momento de você celebrar, é o momento de você colher as bênçãos de Deus na sua vida, mas você tem que crer na promessa do Senhor. Sabe, José, antes da sua morte, ele visualizou a terra que manava leite e mel, e quando Deus levanta José e dá esta visão a ele, Deus já estava no futuro, Deus já estava visualizando o futuro daquele povo, Deus já estava visualizando o meu futuro, Deus já está visualizando o seu futuro. Se Ele te deu uma promessa, Ele há de cumprir, porque Deus enxerga o seu futuro pronto. Eu não tinha como olhar para frente e ver eu como um pastor, com tantas limitações, mas Deus faz o que Ele quer, porque a Bíblia é muito clara, porque a promessa é iniciada por Deus, a promessa de Deus, mas para que você realize a promessa de Deus, depende somente de você, você não pode fugir. Esta promessa que Deus colocou no seu coração, qual é a promessa? Ele há de cumprir, mas você precisa tomar uma posição, você tem que ter uma postura, você tem que tomar algumas decisões. Se eu não tivesse decidido permanecer no seminário, se eu não continuasse, queridos, eu quero dizer para vocês, quando eu fui passar pelo concílio, pastores aqui que sabem o que é concílio,
tinha pelo menos, eu acredito, entre 12 e 15 pastores me examinando. Mas na história da nossa associação, o concílio mais rápido que foi o meu. Por quê? Ah não, porque ele não tinha capacidade, porque ele não conhecia, porque ele não entendia. Não, queridos, porque quando eu falei, Deus, eu vou passar pelo concílio, e todo mundo coloca pressão e diz, é difícil, é impossível passar, muitas vezes muitos reprovam no concílio, e eu peguei e falei, Deus, eu vou me preparar um ano, e vou jejuar esse ano, jejuando e orando, e eu vou passar no concílio. E sabe quanto tempo? Eles iam perguntando, acho que deu mais ou menos mais de 300 perguntas, eles iam perguntando, eu ia respondendo, o Espírito Santo me ia dando a direção, ia falando no meu espírito, é assim, e eu fui falando, e eles olharam para mim, e disseram, ele foi aprovado. Sabe, querido, é porque Deus, quando Ele tem a promessa na sua vida, Ele entra na frente, Ele diz, é comigo agora. Sabe, amados, nós precisamos, aplaude o Senhor, porque quando José visualizou o destino profético do seu povo, era a saída do povo do Egito, ele viu o futuro antes que se tornasse realidade. Eu quero dizer para vocês, quando Deus visitou o povo no Egito, Deus quer visitar esta igreja com várias palavras, dizendo, é tempo de alcançar as promessas. Deus está dizendo agora, você que tem uma promessa, talvez alguém está tentando impedir que isso se torne uma realidade na sua vida, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Sabe, Moisés, quando ele foi o único que saiu com a promessa na mão, segurando, a Bíblia diz que ele saiu com aquele caixão, segurando a promessa, quando o povo saiu com ouro e prata do Egito, e ele continuou saindo do Egito, segurando a promessa, e que esta noite você segura a promessa que Deus tem para a sua vida. Sabe, nós não podemos desistir, nós não podemos abrir mão. Os ossos de José eram a marca profética no meio do povo de Deus. Qual é a marca da promessa para esta igreja, para a sua vida? Deus prometeu que vai alcançar essa cidade. Se Deus já deu uma palavra, ao seu pastor, que vocês vão alcançar essa cidade, vai tocar em todos os cantos dessa cidade. Então creia, não abra mão disto. Sabe, amados, nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem. Moisés andou 40 anos, ele não negociou a promessa, ele continuou visualizando o futuro, ele continuou crendo, mas a promessa aconteceu na sua vida? Não, mas aconteceu na vida de Josué. Foi Josué que conduziu o caixão dos ossos de José para a terra prometida. Talvez você não vai alcançar, mas os seus filhos, os seus netos, eles vão alcançar a promessa que Deus fez para a sua vida. Ah, queridos, talvez eu não vou desfrutar daquilo que Deus me falou, mas minhas netas, os meus filhos, sim. Deus tem algo para esta igreja. Sabe, queridos, todas as vezes que o povo olhava para aquele caixão, eles lembravam da promessa. Por isso que eu fiz aquela introdução, quando Moisés olhava para o cajado, ele lembrava do chamado. Quando Davi olhava para aquela espada, ele lembrou que o dia que a sua vida foi mudada. Aqui, eles olhavam para aquele caixão.
Isto traz esperança no meio do povo. O povo não desanimou na caminhada. Eles acreditavam. E eu quero dizer para você, não são os nossos pés que nos transporta para o extraordinário, e sim a promessa. Eu vou repetir essa frase. Não são os nossos pés que nos transportam para o extraordinário, e sim a promessa. Se você tem uma promessa, essa promessa vai te transportar para lugares altos, para níveis altos. Então você precisa crer, porque a palavra de Deus diz em Números 23:19, o que Deus está dizendo aqui. Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não fará, ou tendo falado, não realizará? Se Ele falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele vai cumprir. Um dia Deus falou para mim: eu vou te levar a lugares que você nunca pisou. Já levou. Quando Deus promete, Ele faz. Se Deus prometeu para a sua vida, para a sua família, Ele vai cumprir. Mas eu quero dizer para vocês, o que fortalece a promessa, o que fortalece essa promessa dentro de você. Primeira coisa que eu quero destacar, o que fortalece a promessa, é uma palavra profética, vindo da parte de Deus. Quando vem de Deus, você não tem dúvida. Quando vem do homem, você sabe que não é de Deus. Mas quando vem de Deus, há uma convicção dentro do teu espírito. 30 anos, muitos dizendo para mim: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Eu fazia fonoaudióloga, fiz 8 meses. Sabe o que a doutora falou para mim? Você é o paciente mais difícil que eu já tive. E quando eu falei para ela, eu falei assim: eu vou voltar a estudar. Eu estava namorando, o primeiro ano eu tinha terminado, fiz um vestibular para passar de ano, porque eu tinha reprovado os anos e conseguido até a 8ª série. Depois eu fiz um vestibular em Maringá, eu morava em Maringá. Fiz um vestibular lá, uma prova, e me fizeram passar para o primeiro ano naquela época. Aí faltava o segundo e terceiro. E eu fazendo esse tempo com essa profissional, e eu falei para ela assim: eu vou voltar a estudar, vou fazer o primeiro e o segundo ano, de manhã, no meio dos adolescentes. Eu 29 anos, eu comecei a estudar no meio dos adolescentes, eu era pai deles. Aí tinha lá, toda a turminha de adolescente lá, e eu no meio, careca, velho, lá no meio daqueles lá. Careca é bonito, tá? Aí, porque eu estou vendo aqui, ó, pastor, é uma unção aqui, hein? É uma unção aqui, ó. Brincadeira. A minha esposa me ama assim, né? É uma unção poderosa. Então aí ela olhou para mim e falou assim: não, você não vai conseguir. Aí ela falou assim: você não vai conseguir passar de ano. Eu falei: eu quero ver. Eu vou sentar na primeira carteira, na frente da professora, e vou estudar os 2 anos e vou passar, e vou provar para você que eu vou conseguir. Ela falou: então vamos ver. Aí comecei o primeiro ano, passei o segundo, e Deus foi abençoando. Sabe, querido, muitas vezes as pessoas vão colocar pedra e dizer no seu caminho, vai dizer: você não vai conseguir chegar lá. Mas eu quero dizer,
o que me fortaleceu, aquela palavra, aquela promessa, foi uma palavra profética de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Em 2 Crônica 20:20 diz assim: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crê no Senhor, o vosso Deus, estareis seguros, e crês nos seus profetas e prosperareis. Eu quero dizer para vocês, só nasce uma promessa se houver um profeta. Vai nascer uma promessa na sua vida se você tiver um profeta na sua vida. Quem é o profeta na sua vida? Aqui está o profeta dessa igreja. Quando vocês deram ouvido aos profetas dessa casa, Deus vai prosperar vocês de uma forma poderosa. Eu tenho várias experiências, mas vou contar uma experiência. Um senhor da nossa igreja, ele tinha um comércio junto com o seu irmão, num lugar bem localizado, um lugar bem que todo mundo passava e via aquele comércio. E um dia o irmão chegou nele e falou assim: nós não podemos andar mais junto. Eu vou te dar a parte e vou ficar com esse lugar, e você vai arranjar algum lugar para você fazer o seu trabalho. O seu comércio vai em qualquer lugar, e eu vou ficar com esse lugar aqui, um lugar já conhecido, um lugar que todo mundo passava e via aquele lugar. E esse senhor me chamou, e ele falou: Ivo, pastor, eu quero que você vá lá. Eu comprei um prédio, e eu queria que o senhor fosse lá. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, ele começou a trazer várias justificativas, né? Falando um monte de coisa. Está vendo esse prédio? Um prédio abandonado. Aqui esse lugar não tem movimento. Esse lugar é um lugar escuro. Pastor, esse lugar aqui não tem movimento. Ninguém vai para esse lado. Ninguém olha para esse lado. Era tudo, ao redor dele só tinha prédio abandonado. E eu olhei para ele e falei: vamos orar neste lugar. E aquele homem creu naquela palavra. E quando eu liberei uma palavra profética, eu falei para ele: este lugar vai ser um dos melhores lugares dessa cidade. E aquele homem creu na palavra profética. E hoje você vai lá, tem um calçadão, os irmãos cristãos, tem lojas, ali tudo melhorou, ali ficou, sabe aquele lugar escuro, começou a ficar um lugar bonito, e ali mudou a história, aquele lugar foi mudado, porque um dia aquele homem entendeu, e hoje ele é próspero, ele prosperou. E sabe o que aconteceu com o comércio do seu irmão? Fechou. Hoje eu nem sei mais o que é lá. Porque quando alguém recebe uma palavra do profeta, ele crê, ele prospera. Então eu quero dizer para vocês, a palavra profética vinda da parte de Deus pode mudar o seu destino, pode mudar a sua vida. E hoje Deus está te dando essa oportunidade para mudar o seu presente e o seu futuro. Se você crê nessa palavra, se você crê na promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Há 30 anos atrás, quando eu estava ajoelhado na sala da minha casa, eu morava em Maringá, eu fui para missões em Curitiba, e eu ajoelhei. Minha mãe não era cristã, minhas irmãs não eram cristãs, só tinha uma que era cristã, já fazia uns 6 meses mais ou menos, e eu ajoelhado e disse: Deus, porque eu não tenho pai, meu pai foi assassinado na porta da minha casa quando eu era criança, e só tenho irmãs, minha mãe, e naquele dia eu ajoelhado e falei: Deus, minha mãe vai ficar com minhas irmãs, algumas já eram casadas, tinha uma que era solteira ainda, e eu orando e falei: Deus, eu vou para missões, e minha família,
não são cristãs. Deus falou assim: a sua família vai ser salva, todas elas. Eu só tenho uma irmã ainda que não se converteu ainda, porque o marido disse assim: se você for para a igreja cristã, eu abandono você, eu largo de você. Mas quando Deus levar ele, com certeza ela vai para a igreja. Sabe, querido, porque Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem uma promessa para a sua família. Se Deus prometeu para você que você vai prosperar, você vai prosperar. Se Deus falou que a sua família vai ser salva, ela vai ser salva. Mas você tem que crer na voz profética que sai deste altar, porque aqui é liberado palavras que traz vida para vocês, e vocês têm que assumir isto e dizer: eu não largo, como Moisés não largou aquele caixão por 40 anos, crendo na promessa. Sabe, você tem que crer que Deus vai te visitar. Quando Josué disse: Deus visitará o meu povo, Deus visitará Israel, Deus visitará os hebreus. Deus visitou Maria, quando ela era adolescente. Deus visitou através do anjo. Deus visitou Zacarias, quando ele e Isabel não podiam ter filhos. Deus visitou Abraão. Deus visitou Pedro na prisão. Deus quer te visitar. Queridos, talvez você precise de uma visita de Deus. Deus quer te visitar e dizer: a promessa já foi feita, você é um campeão, você é um vencedor. Deus, quando visita Abraão também no altar, Ele entrega o seu filho. E a Bíblia diz: quando ele levanta o cutelo naquele monte, ele ouve uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faça isto. E eu quero dizer para você ter a promessa cumprida, que venha cumprir na sua vida, venha se tornar realidade, não se afaste do altar. Abraão não se afastou do altar. Ele estava ali junto com seu filho, e quando ele levantou o cutelo, ele ouviu: Deus visitou o Abraão. Deus quer te visitar, queridos. Olha com esperança e olha com fé aquilo que Deus tem para a sua vida. Esta palavra fim não existe no dicionário de Deus. Sabe por quê? Quando o inimigo disser é o fim, Deus vai levantar e vai dizer: agora é o começo de tudo. Quando Deus, a Daniel foi levado para as covas dos leões, na cova dos leões, talvez ali muitos iam dizer: é o fim. Mas Deus veio com um anjo e fechou a boca dos leões. Talvez você está dizendo: está longe, o inimigo está dizendo: é o fim, parece que não tem mais esperança para mim. Mas Deus está olhando para você, está dizendo: não existe essa palavra no meu dicionário, agora é o começo de um novo tempo. Deus quer mudar a tua história, mudar o seu destino. E eu quero dizer que, sabe, para que você possa ver isto cumprir na sua vida, você tem que entender que a fé é a base para a realização das grandes coisas. Sabe, a fé. Um dia, o pastor conhece o nosso templo. Nós tínhamos uma igreja bem pequena quando eu assumi a igreja. E Deus, quando eu assumi a igreja, nosso caixa da igreja era muito pequeno. Talvez o dinheiro que tinha lá não dava para comprar uma janela. Aí Deus falou para mim: construa. E eu olhei para Deus e falei: Deus, nós não temos nada. Mas naquele momento aquela palavra veio no meu coração com fé.
E eu comecei a entender que Deus estava dizendo: eu vou cumprir o que eu disse para você. E nós começamos a construir sem dinheiro nenhum. E de repente começou a acontecer os milagres. Mas eu comecei a ver, a realizar, a coisa acontecer e se realizar. Aquilo que era, parece impossível, se tornou real. E com 1 ano e 2 meses, a gente construiu o templo que hoje nós estamos. Sabe, Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas você tem que crer na promessa, e através da fé, é a base para grandes realizações. Você não pode duvidar, porque a dúvida paralisa você. Quando você quer alcançar o extraordinário, você precisa crer. Você precisa ter a palavra no seu coração, esta palavra, fé. Eu estou terminando, mas eu quero dizer para vocês, a promessa faz você, a promessa faz você se tornar incansável. A promessa que Deus tem para a sua vida, você não vai cansar tão fácil. Pode vir vários obstáculos, mas Deus vai dizer: está chegando, as coisas vão acontecer. Você não pode desanimar. Eu quero dizer que a promessa, o futuro já está disponível para todos aqueles que têm a promessa. Você tem uma promessa, então você crê nisto. Você vai, esta promessa vai mudar o seu destino. Queridos, eu quero dizer para vocês: não desista. Eu não desisti. Eu permaneci firme na promessa de Deus. Eu falava tão errado, queridos. Um dia eu falei a palavra protocolo. Eu trocava K com G. Por exemplo, se eu ia falar caverna, eu falava gaverna. Eu trocava L com R, T com D. Eu fazia uma mistura. E tinha um amigo meu que ele sempre tirava sarro de mim, porque eu falava tão errado, que a gente fazia parte, na época não era cristão, e a gente, claro que hoje, não temos problema com isso, mas a gente fazia parte de um clube, e tinha o protocolo lá, protocolo, e aí no lugar de eu falar protocolo, eu falava podogóio. Só para vocês entenderem o nível de, protogóio, eu trocava tudo. Então Deus, quando Ele quer, Ele começa a mudar a história. Queridos, hoje Deus tem me levado a muitos lugares, mesmo com essas dificuldades que eu tenho. Deus já me levou em muitos lugares, e Deus tem falado: isso é só o começo. Então você está vendo uma pessoa que superou muitas coisas. Para estar no altar, eu falava: Deus, o meu negócio é praça, é sentar nos becos, é poder evangelizar aqueles que não podem ir na igreja. Eu fiz missões na Jocum, jovem com uma missão, e ali o alvo deles é praça, qualquer lugar onde tinha uma pessoa, nós estávamos lá. Mas um dia Deus falou: você vai ser um pastor. Eu quero dizer para você hoje: não se conforme com a sua situação, não se conforme com a sua limitação, não pare, dê o seu passo. Começa a fazer o que você nunca fez. Você quer marcar a história, então faça algo. Eu poderia viver no meu mundo, mas Deus falou:
E Deus, Ele cumpriu, eu também tenho que cumprir com Ele. Não desistir de Deus, não desistir da casa de Deus. Não falar, Deus fez para fulano, não fez para mim. Deus, Ele falou para todos nós, e Ele tem uma promessa para cada um. Não importa quem é você. Você pode ter um PhD, você pode ter um nível além da sua, né? Você tem uma cultura, mas Deus vai te usar onde você está. Eu não tenho uma faculdade, minha esposa tem 3. Deus colocou uma pessoa que tem 3 faculdades para me ajudar a falar um pouco melhor. Para mim pregar esse sermão, sabe quem corrigiu? Foi ela. Eu bato o sermão e aí ela vai corrigindo. Eu tenho vergonha de falar isso? Não. Quando eu comecei a pregar na igreja, queridos, eu levava 5 folhas de sulfite. Até o ponto eu falava. Eu lia para tentar falar o menos errado. Na nossa igreja tem muitas pessoas que têm cultura, tem médicos, tem advogados, tem engenheiros, tem tudo lá. Mas eles me respeitam pela autoridade que Deus me deu. Porque eles sabem, quando eu subo no altar, eles entendem a voz profética daquele lugar. Como vocês têm que entender a voz profética que sai deste altar. Porque Deus vai mudar o seu destino quando vocês entenderem que Deus tem uma palavra rema para a sua vida. E eu quero finalizar, queridos, dizer para vocês: não importa a distância da promessa e da realização, não importa a distância entre o hoje e o amanhã, Deus vai cumprir. Não importa se vai durar 10 anos, 20 anos, mas a hora vem. Quando Deus ungiu Davi, ele era um menino, mas ele assumiu o trono com 30 anos. Talvez o tempo você está dizendo, Deus está demorando. Quando Deus prometeu, fez a promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos, demorou 25 anos para Deus realizar o que Deus tinha falado. Eu queria orar por você, você que tem uma promessa de Deus, talvez a promessa ainda não aconteceu, mas você vai acontecer, porque eu creio nisto.